Está no ar, parceirinho! Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. Aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, tá valendo uma matéria no Globoesporte.com falando de como o Vasco tem abordado os reforços, né? E como que o Vasco contratou o Carille, né? Antes do Carille, o Vasco tinha conversado com um monte de treinador, né? Conversou com o Renato Gaúcho, inclusive o Renato Gaúcho confessou, né, que conversava com o Vasco, mas que queria descansar nesse ano de 2025, não aceitou a proposta. Conversou também com aquele Antônio Oliveira, ex-treinador do Cuiabá, Atlético Paranaense, Corinthians, né? Enfim, vários nomes especulados até o Vasco acertar com o Fábio Carille. Qual é o projeto que o Vasco tem colocado na mesa, né? Colocou na mesa para contratar o Carille, coloca na mesa para contratar os reforços. Projeto Sul-Americana 2025, tá? A diretoria, né? O Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana, o Carlos Amodel, que é o CEO da SAF, entendem o seguinte: o Vasco no ano passado chegou muito perto de conquistar um título, né, cara? Aquela Copa do Brasil, a gente chegou a sentir um gostinho de título, irmão. E aí terminou amargo naquela eliminação pro Atlético Mineiro, né? A gente pensa, caramba, o Vasco tá passando de fase. Passou de fase contra o Fortaleza. O Fortaleza tava bem no Campeonato Brasileiro. A gente conseguiu arrumar um empate 0-0 lá. E aí um 3-3 São Januário, Léo Jardim, pênalti. Beleza, passando para a próxima fase. Depois aquele jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena dos Caras, Vasco já perdendo por 2-0, um jogador a menos, o Verratti conseguiu diminuir 2-1. Segundo tempo inteiro, o Vasco segura o resultado, vai para pênalti de novo, classificado. A gente tava vendo aquele time aqui, aquele time muito competitivo, né? Aquele time chegando. E aí faltou o quê, cara, naquele time? Faltou zaga, né, cara? No finalzinho, já na reta final do Brasileirão e na semifinal da Copa do Brasil, duas deficiências, não só a zaga, mas duas deficiências no elenco, né? A zaga, que já era uma deficiência, e a gente já sabia disso na janela, tá? Vasco mirou um monte de zagueiro, não conseguiu contratar ninguém. Cara, foi muito zagueiro que o Pedrinho tentou, né? Tentou o Pepe, da seleção portuguesa, Porto, Real Madrid, tentou Rafael Tolói, tentou Dória, cara, tentou muita gente, tentou inclusive esse Maurício Lemos, que o Vasco tá tentando de novo, né? Tava na reserva do Galo, preferiu ficar na reserva do Galo do que vir pro Vasco. E aí, no final das contas, o Vasco não conseguiu contratar nada pra zaga. E exatamente a zaga, né, que falhou, principalmente com o zagueiro Léo, que agora tá indo para o Atlético Paranaense, nos dois jogos contra o Atlético Mineiro, né? 3 gols, 3 jogadas em cima do Léo, tá? O Vasco ficou numa deficiência enorme no elenco, não só a zaga, mas também no ataque, porque a gente tinha perdido o Adson e o David, tá? Quando o David e o Adson machucaram, irmão, esquece, o time parou de render. O time parou de render, o Vasco trouxe aquele Jean Davi, não encaixou, Maxime Domingues não encaixou, Emerson Rodrigues não encaixou, Puma Rodrigues de ponta direita foi o que mais ou menos encaixou ali, né? Mas foi difícil porque o elenco era muito limitado. Mas o Vasco entendeu que esse elenco, cara, com algumas peças, pode chegar a um título de Sul-Americana. Então o foco é esse, o projeto é esse, coloca na mesa, conseguiu trazer o Carille. E agora vai em busca, claro, de reforços, né? Vai em busca de reforços para conseguir aí, cara, seria muito bom, né? Seria muito bom o Vasco beliscar um título, beliscar uma Sul-Americana aí nesse ano de 2025. E aí, para isso, começa a mexer no elenco, renovar alguns contratos. Léo Jardim e Verratti, cara, precisam ficar, principalmente o goleiro, tá? O goleiro tá muito bem. O goleiro hoje é o melhor jogador do Vasco, disparado, tá? Disparado é o melhor jogador do Vasco. Então, tem que renovar com o Léo Jardim, né? Ver essa questão do Verratti, né? Convencer ele a renovar. Parece que ele recebeu uma proposta muito boa da MLS, tá?
mas se quer sair, que paguem a multa, até para o Vasco ter grana para contratar outro centroavante, tá? Agora, outras questões de renovação também, a questão do Coutinho, esticar o contrato do Coutinho até o final do ano, vai ser uma boa até para ajudar nessa questão do projeto Sul-Americana. Payet, existe a possibilidade, já passei para vocês, dele continuar também até o final do ano, reduzindo um pouco o que ele ganha, né? O Vasco deve alguma coisa para trás para ele, que a 777 não tinha pago, e aí colocaria tudo no bolo, diluía até o fim do ano, essa é a intenção da diretoria, tá? E aí, irmão, não tem jeito, é reforçar esse time com relação à zaga, reforçar esse time com relação ao ataque. Teve mais um zagueiro oferecido, tá? Nathan Cardoso, zagueiro Nathan Cardoso, zagueiro de 29 anos, tá na MLS, tá na Liga Americana, fez base no Palmeiras. É mais um zagueiro aí oferecido para o Vasco. O Vasco, falei para vocês ontem também, além do Maurício Lemos, estava tentando Pedro Henrique, zagueiro Pedro Henrique, do Red Bull Bragantino. Colocou proposta na mesa para o Bragantino, mas o Bragantino não aceitou. Então deu uma esfriada essa negociação envolvendo o Vasco, o Bragantino e o zagueiro Pedro Henrique. Com relação ao atacante que joga pelo lado, o Miguel Almiron, paraguaio, foi oferecido ao Vasco, tá? Jogador de 30 anos, jogador experiente, passagem pelo futebol argentino, passagem pela MLS, tá? E que está agora na Premier League. Foi oferecido para o Vasco, foi oferecido também para o Botafogo. Botafogo, vocês sabem, não está de bobeira no mercado. Botafogo dos últimos 2 anos foi muito bem aí no mercado. Imprensa dizendo que foi oferecido ao Vasco, oferecido ao Botafogo. Vamos ver se o Vasco consegue trazer o jogador oferecido aí aos 2 clubes. Lembrando que toda vez que tem uma disputa, né, cara? Ah, a disputa do Vasco contra o time, ó. É pouca grana na mesa, né, cara? É pouca grana para negociar salário, pouca grana para negociar um empréstimo, negociar a contratação. É difícil, não é moleza não. A gente sabe, né? Mas, ó, Pedrinho tem que se virar. Tem que se virar. Porque o vascaíno, meu amigo, o vascaíno não aguenta mais sofrer, irmão. E por isso que eu repito aqui, esse títulozinho de Sul-Americana, se viesse, não seria bom não, irmão. Seria ótimo. Mas para isso, claro, conseguir o objetivo de reforçar esse elenco, principalmente zaga e principalmente também atacante, né, cara? Essa parte de ataque, né? Tanto o lado direito, lado esquerdo e centroavante. Precisa, o Verratti vai renovar? Beleza. Precisa de um reserva para o Verratti e precisa de 2 atacantes que joguem pelo lado. Queria que você opinasse, irmão, se você concorda com o Bigode, de que essas 2 posições, zaga e ataque, são as principais para o Pedrinho reforçar nessa janela. Se não são, quais são, né? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!